Lula ou Bolsonaro? Lula ou Bolsonaro? Você não é rainha. E o Moro? Os professores estavam falando muito em tradição. E a monarquia remete à tradição. E o que é legal, e a gente estuda isso, né, na sala de aula, o Brasil está na 7ª Constituição Federal. Passamos por 7 constituições. A Inglaterra não tem Constituição. A Inglaterra tem um arcabouço de leis ao longo do tempo, que inclusive até hoje algumas estão válidas. Habeas Corpus Act, né, de 1679, você vê que ainda é um texto legal que tem a sua essência preservada. E eu queria ouvir vocês sobre como a monarquia conferiu essa previsibilidade, esse Estado de Direito tão forte, tão respeitado pela Inglaterra. Pergunta curta. Foi a ferro e fogo. Isso não é muito destacado na sala de aula, mas antes da Revolução Francesa, os ingleses enforcaram seu rei, não é? Um século antes. Então houve... pedágio, né? O pedágio. Sim, por uma questão de impostos, de pedágios. Tem pedágio na Inglaterra. Porque enforcaram o rei. Os caras são bravos lá, né? Foi o o rei falou assim, o rei falou assim, vou fazer pedágio. É isso aí. Nem a pau. Que vai fazer? Não, vou fazer pedágio na ponte. Na marginal. Vocês vão ter que pagar pedágio na ponte. São Paulo Santos. A população falou, o quê? Vamos decapitar o rei. Decapitou o rei, até hoje não tem um pedágio. Nem carro. Você anda à vontade. Agora aqui... Não tem pedágio nas pontes. Rapidinho, eu acho que o Bruno tem mais propriedade para falar sobre essa questão política, não é? Como cientista político, eu sou historiador. Quer dizer, isso foi construído a longo prazo. Tá? E com muito embate, com muita disputa de poder, envolvimento em guerras. Por isso que quando a gente chega na Inglaterra, surpreende o número de museus voltados para a guerra, navios, né? Não é uma história tranquila e serena, né? Então, desde o momento em que ocorre a Revolução em 2 etapas, uma vai se chamar inclusive a Revolução Gloriosa, Cromwell, não é? Muito enforcamento, muita guerra, muito embate, muita morte. Agora, hoje, e a Rainha Elizabeth deve-se muito a ela, se consolidou um modelo que é muito pouco questionado. Hoje, só talvez o movimento anarquista inglês defenda o fim da monarquia. O próprio Partido Trabalhista, que seria hoje um partido definido mais à esquerda, não tem grandes questionamentos, né? Então, foi uma construção a longo prazo, com episódios da história escrita, né? Com letras de sangue, né? Cheiro de pólvora no ar sempre. E aí, Bruno? Esse elemento histórico, eu acho que parte da resposta, ou parte principal da resposta, era uma compreensão, ao longo da história, por parte da sociedade, por parte dos homens que construíram a história inglesa, de que havia um objetivo comum e que as rupturas, elas, quando acontecessem, elas não poderiam construir uma nova Inglaterra, um novo país. Então, o único período em que há uma ruptura de fato e o regime político é alterado foi quando, logo depois da guerra, o Cromwell, que é um louco, assume e tem uma experiência de uma república autoritária durante um período. E depois eles retomam a experiência parlamentar monárquica. Então, esse foi o único episódio na história da Inglaterra em que houve, de fato, uma mudança de regime. Mas essa compreensão ao longo da história, e eu acho que muito dessa compreensão é devida à existência de um monarca. Porque o monarca está ali num papel cultural e exercendo uma dimensão metapolítica, ou seja, acima da política do dia a dia, acima dos partidos políticos. E o monarca é aquele, ou a monarca, é aquele que a sociedade olha e vê representada a sua própria história. As tradições, os costumes e aquilo que deu certo. Essa informação que você trouxe da Constituição, de fato, não há uma Constituição escrita. O que existe é a Magna Carta e, ao longo da história, um conjunto de decisões da Suprema Corte deles. E que, inclusive, é recente, né? A Suprema Corte deles é bem recente. E a Magna Carta vai de lá de 1215, né? É uma tradição muito longa. Pois é, se construiu, então, essa ideia de que a lei é feita a partir da conduta da sociedade, não o contrário, né? Então, não é uma lei que vai regular os modos de vida. São os modos de vida que vão virar lei. Que vão, ao se desenvolverem, a sociedade
verifica a necessidade de criar ou não leis. Sabe? Então, eu acho que parte da resposta é isso, essa compreensão, esse chão comum. Num país em que tem muita ruptura, o tempo inteiro você está trocando de Constituição, o exemplo do Brasil que você deu, nós temos 7 Constituições, sendo a primeira de 1824, que é a nossa Constituição durante o Império, e depois, num período muito curto histórico, entre 1889 e 2021, considerando que a primeira Constituição do regime republicano é de 1891, é muito pouco tempo para ter sido criada um conjunto de constituições, né, que até dialogam mais para 6 constituições em menos de 150 anos. É um negócio absurdo. É um absurdo. E a gente tem, aliado a isso, quer dizer, o fato de nós termos tido 6 constituições não vem à toa. Isso é o resultado de uma tradição política autoritária que foi se desenvolvendo ao longo desse período. Então, a ideia dentro da sociedade, da elite política, que é preciso sempre recomeçar do novo. Né? E a gente tem coisas interessantíssimas, para usar um eufemismo, que é cada autoritário que assume o poder quer ter uma própria Constituição, no sentido de legitimar a sua própria autoridade autoritária. Né? Então, essa desordem política, ela contamina a sociedade e parte da sociedade vai endossar essa ideia de que é preciso sempre uma Constituição nova, porque Constituição nova, de fato, vai fazer com que o Brasil seja melhor. Constituição, existe um paradoxo que cada vez ela fica tem menos credibilidade. A Constituição tem que ser igual aos 10 mandamentos. Sim. Tá lá os 10 mandamentos, desde que o mundo é mundo, tá aqui, ó. Os 10 mandamentos a gente sabe direito. Pô, a Constituição a nossa Constituição trata de salário mínimo. Sim. De OAB. Sim. Polícia, tem 6, 7 polícias.